Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já estavam muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. E conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso ele entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você vai colocar o nome dele de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor." Então Zacarias perguntou para o anjo: "Como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho, minha mulher também. Como assim eu vou ter um filho?" O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer." Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias lá fora, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar, então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. E pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: "Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos." Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. E o anjo veio e disse para ela: "Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você." Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ela ficou pensando no que ele queria dizer para ela. Então o anjo continuou: "Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e vai pôr o nome dele de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará." Então Maria disse para o anjo: "Isso não é possível, porque eu sou virgem." E o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus, Maria, nada é impossível." E Maria respondeu: "Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer." E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: "Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou tão alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse."
Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. E chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, que era Zacarias. Mas a mãe não deixou, falou: não, o nome dele vai ser João. Então eles disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, Zacarias, perguntando que nome ele queria pôr no menino. E ele pediu uma tabuinha para escrever e colocou: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam neles perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Esse relato da história de João Batista está lá em Lucas, no capítulo 1. E amanhã nós vamos ver o que vai acontecer em seguida. Cada dia eu vou relatar para vocês um capítulo do livro de Lucas e no dia 25 de dezembro vamos conhecer mais sobre quem e por quem celebramos essa data tão especial que é o Natal. Então até amanhã, espero vocês aqui no canal.